Seja muito bem-vindo aqui ao nosso curso de Finanças para Empreendedores de Vendas Direta, né? Então, se você está aqui, você já me conhece, mas já que você está aqui na nossa mentoria, eu quero compartilhar um pouco da minha experiência de vida com você, né? Quem é o Luiz de verdade? Porque você me vê aí semanalmente dando aula, me vê nas mentorias, mas assim, e a minha história? Então eu quero começar esse curso de finanças para empreendedores de venda direta, falando, compartilhando um pouco da minha história com você, como uma aula introdutória, até para você conhecer um pouco é, da minha história, e eu acho que isso vai te ajudar bastante, né? Enfim, quem sou eu aí, né? Isso aí talvez você já conhece. Eu sou casado, tenho 2 filhos, o Arthur de 15 anos, a Anne de 11, eu sou cristão. E em geral eu sou tranquilão, né? Assim, não sou um cara estressado, então, mas assim, de uma fala mais mansa, mas em geral tranquilo. Minha formação um pouco é isso, tudo me levou a estar aqui com você falando de finanças. Eu sou bacharel em ciências contábeis, fiz MBA pela FGV. Quando morei em Brasília, tive a oportunidade de fazer uma especialização lá em controladoria e finanças na UNB. Depois, quando estive no Rio, eu fiz um MBA lá no IBMEC, né? Fui por um bom tempo aí facilitador do curso Crown de Finanças, né? Um curso bastante interessante, que ele trata finanças aí à luz da Bíblia. Por uma temporada fui educador financeiro da DSOP, educador certificado, e também fiz aí um curso com o Gustavo Cerbasi. Eu sou da primeira turma no Brasil do curso Inteligência Financeira, conduzido pelo Gustavo Cerbasi. Então, assim, eu admiro muito o trabalho dele, e também fiz curso aí de planejador financeiro pela Planejar, que é a instituição que certifica os planejadores financeiros no Brasil, né? Minha experiência profissional, ela começa ali nos 14 anos, você vai ver eu falar um pouquinho disso. Eu era ali o limpador de prateleira de uma farmácia de produtos veterinários, né? Então, depois eu vou contar mais um pouco por conta disso. Depois passei uma boa temporada dos 14 anos, 15 anos talvez, até os 22, no escritório Tuna Agrícola, lá em Cafelândia, no interior de São Paulo, né? Talvez você não conheça, mas assim, é a cidade onde eu nasci, e de lá eu já saí para trabalhar em grandes empresas, porque eu tinha esse foco. Então, eu passei uma boa temporada aí pelo Extra Hipermercados, pela Sadia e depois pela Supergasbras. E estou hoje aqui falando com você. Então, esse sou eu. Vamos contar um pouquinho da minha história para você. Aí tem uma lembrança bastante antiga de alguma festa, eu realmente não me lembro, aonde meu pai trabalhava. Ele era office boy no banco Comind, ou então Comércio e Indústria, e aí eu acho que era uma festa de final de ano, né? Meu pai já não está mais com a gente, minha mãe e eu aí bem bebezão ainda, né? Então tinha bastante cabelo aí, dá para você ver, né? E assim começa a vida do Luiz, né? De uma família bastante simples, né? Meu pai concluiu o segundo grau, para você ter uma ideia. Eu já estava na faculdade. Minha mãe, ela escreve o nome, não dá para dizer que ela é formada, né? Sequer concluiu o primeiro grau. Então, minha infância foi bastante, de uma família bastante simples, né? Para efetivamente não dizer pobre, né? Mas foi essa a vida que eu tive, né? E como que surgiu o empreendedorismo na minha vida, e por que que eu gosto disso? Eu acho que isso é uma boa forma aí para se gerar renda, etc, etc. Lá nos tempos da meninice, como eu falei, eu venho de uma família muito pobre, muito simples. Então, para a gente ter as coisas, o que que eu fazia à época? Era interessante que existiam os açougues, e os açougues naquela época, eles embalavam a carne, lógico, tinha um filme, um plástico, né, como se tem hoje, e ao redor do plástico fazia o embrulho da carne com jornal, acredite você, com jornal. Então eu, naquela época, saía pegando o jornal nos vizinhos que eram mais ricos, acumulava jornal,
E o açougue, o dono do açougue, ele comprava jornal por quilo. Então ali eu fazia algumas moedinhas, alguns trocos, né? De igual forma, tinha a época, era muito casco de tubaína, de guaraná, de Coca-Cola ainda era algo bem caro, tinha pouco, mas a gente saía acumulando cascos de vidro, ia nos bares, né? E os bares da cidade compravam esses cascos. Para que tudo isso, Luiz? Para poder comprar doce, para poder comprar papel de seda, linha 10 para fazer pipa, porque pipa era o brinquedo, né? A gente não tinha bicicleta, não tinha bola, então pipa era o brinquedo. E para a gente comprar aí um picolé, né? Que era a gente chamava de palito, a gente fazia dinheiro com essas coisas. Assim começa o empreendedorismo na minha vida, né? Porque também essa época, acredite você, tomar uma vaca preta, que é o sorvete de nata com Coca-Cola, ter um quichute, era quase coisas inimagináveis. Então, por quê? Porque eram muito caros. Até hoje, quando eu vou a uma sorveteria assim para pedir sorvete, adivinha que eu peço? Vaca preta, né? A criança lá escondida em mim ainda pede a vaca preta. Por quê? Porque era muito difícil de comprar, né? Então, o dinheiro que a gente fazia ali nessas trocas, nesse comércio, a gente ia guardando para comprar quichute, para comprar uma vaca preta, né? Então eram momentos difíceis, gente. E isso, deixa eu dizer para você, era ali antes dos 14 anos, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Mas trabalhar como, Luiz? Trabalhar de regime integral, de 8 da manhã às 5:30 da tarde, né? E aí eu fui crescendo, crescendo, chegou um momento que tinha que sim trabalhar oficialmente, vamos dizer assim, e pensar em estudar, porque esse era o caminho, não tinha mais por onde fugir. E aí começou aquela história, né? Obviamente que não tinha esse linguajar, mas assim, eu queria melhorar de vida, queria caminhar, mas as necessidades de curto prazo eram gigantes, gigantes. Então não tinha muito como você pensar em empreender, pensar em coisas que não trouxessem a segurança ou a sobrevivência de curto prazo. Então, você tinha ali que subsistir. O caminho da subsistência naquela ocasião, né, naquele período da vida, era o caminho do emprego, certamente. Então, aqui já tem uma foto minha, né, aqui no escritório onde eu trabalhava, né, com essas pessoas aqui. Talvez nessa época aqui eu já tivesse uns 16, 17 anos, mas bastante jovem, né? Que era o dono do escritório onde eu trabalhava, lá em Cafelândia, o saudoso Tuna, e aqui os colegas de trabalho à ocasião, inclusive na época, meu irmão já foi trabalhar junto lá no escritório, que eu consegui o um emprego para ele, porque todos tinham que trabalhar para ajudar ali, ou pelo menos para se subsistir, né? Comprar sua roupa, comprar seu tênis. E aí a vida continua. Para poder, pasme você, obviamente que para poder trabalhar durante o dia, eu estudava à noite em escola pública. Então, aqui uma foto já ali do terceiro colegial à época, né? Da minha turma aí do curso noturno. Vê que a iluminação era bem ruinzona, né? As carteiras antigas, pela vestimenta da galera, dá para ver que não se tratava de gente assim, de posses, né? Todo mundo muito simples, todo mundo batalhando, trabalhando durante o dia e estudando à noite. E aqui, gente, 3 etapas que todo mundo cumpre, né? Todo mundo cumpre. Todo mundo assim, né? Que eu consegui cumprir. Não tinha como empreender à época, tinha que estabelecer as necessidades de curto prazo. Então, aqui, formatura de 8ª série, né? Aqui a professora à época, a dona Simira, eu nunca esqueço disso, me entregando aqui o diploma de 8ª série, que era o primeiro grau,
Depois aqui ela novamente, já como diretora da escola, me entregando o diploma aqui do terceiro colegial, pasme você, tudo período noturno, gente. Oitava série já concluí à noite. E depois aqui, já um pouco mais experiente, já recebendo o certificado de bacharel em contabilidade, né? Que era um curso. Imagine você que eu viajava algo em torno de 100 quilômetros para ir, 100 para voltar, porque em Cafelândia, onde eu morava, não tinha faculdade e a faculdade ficava na cidade de Marília, então eu fazia esse trajeto, ida e volta, todo dia. E aqui foi um dia muito feliz, né? E depois, logo que eu saí da faculdade, eu tinha um foco muito grande que eu queria, estava definido na minha cabeça que eu queria trabalhar em empresa grande. Eu não queria uma empresa pequena, não queria empresa familiar. À época era o sonho, né? Empresa grande, você cresce. E minha mãe sempre me dizia assim: tem que estudar, tem que ir embora da cidade, tem que trabalhar numa empresa grande. E esse foi o que eu aprendi, o que eu realizei. Então eu trabalhei uma temporada no Extra, como você viu ali. Do Extra eu fui para a Sadia. A Sadia foi comprada pela ADM e aí eu trabalhei, ajudei, participei da fusão da Sadia, da ADM, que comprou toda a estrutura de soja da Sadia aqui no Brasil, né? Eu convivi logo nesse período de aquisição. Da ADM eu fui para a Supergasbras, que então era uma empresa nacional, né? E depois a SHV, que é um grupo holandês, comprou a Supergasbras e eu participei de toda a fusão, de toda a sinergia, juntar duas marcas, porque então a SHV já era dona de uma outra marca, comprou a Super integralmente e a gente participou dessa fusão muito ativamente já em nível de gestão, né? Então, assim, foi uma experiência muito louca, né? E muito pesada também. Aqui, já mesmo enquanto eu trabalhava na Super, nos finais de semana eu gostava de empreender, sempre gostei, né? E eu adivinho o que eu estava fazendo aqui? Dando curso de finanças pessoais pelo então Instituto de SOP. Como isso funcionava, Luiz? Nós vendíamos turmas, né, para dar aula nos finais de semana acerca de finanças pessoais. E isso já tem aí mais de 15 anos, talvez, né? Então eu fazia isso nos finais de semana, aproveitava o final de semana para fazer esse tipo de coisa. Aqui, palestras também, as empresas requisitavam e requisitam, né? Até hoje, por quê? Porque os profissionais, os empregados, estão numa situação bastante complexa financeiramente, né? Então, aqui sempre a gente muito requisitado. E agora eu já até abandonei aí essa questão de terno, de gravata para falar para os outros, porque as pessoas já me conhecem, então a vestimenta deixa para lá. Além disso, ainda como funcionário do Supergasbras, eu empreendi em construção civil, a gente construiu muita casa, aproveitou um pouco daquele boom do Minha Casa Minha Vida, a gente teve a oportunidade de trabalhar em construção civil como empreendedor, né, investindo, acompanhando obra, depois migramos para condomínios de luxo, enfim, a gente já fez uma estrada aí, e por fim eu fui parar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, isso aqui era a minha equipe, eu participei de um projeto de implantação de SAP na Supergasbras, e lá eu fui ser o gerente desse projeto. Eu tinha lá cerca de 150 pessoas a 200 no máximo, durante 2 anos, e eu tocando essa galera. A gente ocupava um andar inteiro, gente. Quem conhece o Rio de Janeiro, ali na Presidente Vargas, bem em frente ali ao Saara, aquela região ali da Uruguaiana. E gozado que todo mundo quer isso, né? E essa foto aqui, para mim, é emblemática. Isso aqui, gente, é a foto da Presidente Vargas num domingo. Eu estava lá no 15º andar com essa turma aqui e a Presidente Vargas vazia. Então eu falei, gente, mas que mundo eu tô? Eu estudei, eu trabalhei, um dia que não tem ninguém, eu tô aqui sozinho, né, no 15º andar, trabalhando com a minha família em Campo Grande. Então, opa, isso me acendeu um sinal
vermelho. Por quê? A minha vida se restringia a isso aqui, gente. Aeroportos, né? Imagina aqui, ó, eu estava tirando foto aqui de um dia aqui muito engraçado que tinha uma aeronave marcada para 7 e outra 7:1, né? Então, aqui, muitas vezes, inúmeras vezes, tinha que fazer transbordo, principalmente em São Paulo, descia em Congonhas, tinha que ir para Guarulhos de ônibus. E essa foto aqui, tal qual aquela que eu mostrei anteriormente, também é emblemática, porque sabe que dia era esse aí? Dia 24 de dezembro. 24 de dezembro, e eu transitando pelo Brasil. Então, olha só, isso era a vida de um executivo de multinacional, transitando pelo Brasil, no dia 24 de dezembro. Né? Então, minha vida praticamente se resumia a aeroportos, hotel e andar para lá, para cá, que nem um doido. Né? Até que um dia, gente, eu estava no aeroporto de Guarulhos, que é esse aeroporto que você está vendo aqui, e por alguma razão eu perdi uma conexão, tive que ficar esperando muito tempo e fui ler, fui na livraria que tinha ali e achei esse livro que eu não conhecia, mas eu conheci o autor, o Robert Kiyosaki. Eu falei, vou pegar porque é muito levinho, enfim, pequeno, dá tempo de ler enquanto o outro voo vai chegar. E esse livro virou a chave para mim no quesito de marketing de relacionamento, que é o que me traz aqui para falar com você. Porque até então eu era um preconceituoso com isso. Eu não tinha estudado, então para mim tudo era pirâmide e todo mundo que estava nesse meio era picareta, essa é a verdade, picareta, o cara que não deu certo em lugar nenhum, ele veio para o marketing multinível. E aí o Robert Kiyosaki, que eu conhecia por outros livros, e você deve estar pensando que é por conta do Pai Rico, Pai Pobre. Não é. Eu digo que o melhor livro do Robert Kiyosaki é Aposentado, Jovem e Rico. É um livro pouco difundido no Brasil, mas eu conhecia por conta desse livro e fui ler o negócio do século XXI. Foi como se abrisse os meus olhos para esse assunto do marketing multinível. E desde então a gente veio namorando esse contexto do multinível, nos aproximamos de várias empresas, mas nunca teve uma empresa que me chamasse muito a atenção. Até que depois de optar em deixar a carreira executiva por esse monte de problemas aí que eu te falei, esses desafios que estavam me incomodando, eu optei a dar asas um pouco mais aos projetos e empreendedores, até porque eu já tinha as necessidades de curto e médio prazo bastante satisfeitas. E esse livro me ajudou enormemente a entrar no negócio de marketing de relacionamento e entrar da maneira certa, da forma certa e com os objetivos certos. Então, se você não leu, leia aí. E quando eu li isso, eu falei, opa, para tudo, porque tem algo assim que eu estou fazendo errado, gente. Eu estou gastando a minha vida em algo que não vai me levar tão longe, né? E esse para tudo envolveu duas pessoas bastante importantes para mim, né? Essas duas que estão aí nas fotos que você vê, né? A tia Carmen, que quando veio a óbito, eu estava aonde? Em viagem pelo interior do estado do Mato Grosso do Sul. Então, isso me aborreceu demais, porque eu tive que sair da cidade onde eu estava, fui de carro diretamente para o interior de São Paulo, e a minha tia estava lá somente me esperando para poder nos deixar, né? Foi o tempo de eu chegar, de eu trocar ali, falar alguma coisa para ela, e ela nos deixou. Por conta do quê? Trabalho. Depois, uns 2 anos depois, meu pai também foi acometido de um AVC, ficou uns 40 dias na UTI, e quando ele veio a óbito, aonde eu estava? Em Salvador, Salvador. Então, para eu conseguir vir de Salvador para o interior de São Paulo, foi uma manobra, uma manobra. Mas consegui chegar a tempo, acompanhar o funeral. Eu falei, gente, isso não é vida. E eu fico pensando quantas pessoas vivem dessa forma que eu vivia, né?
E aí tem duas situações que eu não pude acompanhar, não pude estar mais perto como eu gostaria, porque eu tinha limitação de tempo, eu tinha limitação, eu não era dono da minha agenda, eu não podia abandonar ali aquilo que eu estava proposto a fazer, e assim eu não pude estar completamente presente nos momentos mais delicados que meu pai e que minha tia estiveram. Por que que eu estou trazendo isso para você? Para você pensar, para você pensar realmente. E teve um dado momento da vida, e acho que foi 2018, numa das nossas viagens aí, nós estivemos nos Estados Unidos, né? Então, e ao retornar dos Estados Unidos, né? E veja você como eu estava gordo, né? O estresse faz com que a gente engorde, que a gente se descuide de si próprio, né? Então veja aí, quando eu volto dos Estados Unidos, eu fui desligado. E pasme, porque eu não aceitei mudar de cidade. Eu fui demitido, bem claro para você, demitido. Então, sabe aquela cena que às vezes a gente vê daquele profissional pegando a caixinha dele, colocando as coisas? Este foi eu. Exatamente assim, porque quando você está ali numa função já de liderança, você tem o seu espaço, você tem os seus pertences, e não eram poucos, então você se vê obrigado a pegar a sua caixinha e fazer a sua mudança funcional, né? E isso para mim, gente, para a maioria das pessoas, soa como ficou sem chão, mas para mim não foi, foi sinal de liberdade, liberdade. Porque eu já vinha me preparando, eu já tinha atividades paralelas no empreendedorismo, e eu falei assim, cara, agora eu vou dar asas aí para os meus planos, né? Para os meus planos pessoais. Chega de realizar sonhos dos outros e agora eu vou realizar os meus sonhos, né? E assim a gente vem, desde então, trabalhando com uma empresa de multinível, com outras frentes aí de consultoria em finanças, e com vocês aqui, compartilhando essa experiência em finanças, né, no nosso curso aqui de finanças para profissionais da venda direta. Por quê? Porque eu acho que se a gente souber adequadamente as coisas de finanças, teremos um futuro maior e melhor. E o que eu aprendi? Eu vou compartilhar com você aqui, depois dessa aula introdutória. Eu aprendi muitas coisas ao longo desse tempo, e eu quero deixar algumas aqui ao término já dessa aula introdutória. Primeira coisa, se prepare. Esteja preparado financeiramente, emocionalmente, profissionalmente. Se prepare. Desenvolva habilidades empreendedoras, né? Queira fazer algo além aí, se você tem amigos que estão no mundo corporativo, no emprego, estimule eles a ter habilidades empreendedoras, porque no Brasil, depois dos 50, depois dos 55, a pessoa já é bem velha, ela vai ter muita dificuldade de se recolocar, então ela vai ter que empreender. Construa múltiplas fontes de renda. Não dá para depender de uma única fonte de renda, não dá para depender de um único cliente. Então, aquele profissional que é do setor privado, ele tem um cliente. Quem é o cliente dele? O patrão dele, a empresa que ele trabalha. Então, olha só, se ele perder esse um cliente, ele perdeu 100% da renda dele. Construa reservas, né? Eu falo muito disso, a gente vai compartilhar nas aulas aqui para frente o que são as reservas, né? Outra coisa, depois de tudo feito, sairá pior do que você imaginava. Você vai começar a empreender, vai largar esse mundo e as coisas não vão ser exatamente como você imaginava. Elas tendem a ser um pouco pior. Então, não seja tão otimista, né? Você se sentirá sozinho, né? Aqueles seus amigos lá do mundo corporativo, do seu trabalho, não se engane, eles não são seus amigos, eles são seus colegas. Nem todos, obviamente, você vai ter ali alguns poucos amigos, mas a maioria é colega, que não vai te ligar nunca mais. Deixa eu te falar, não vão te ligar nunca mais, né? Os amigos
né, os ditos amigos, eles vão seguir a rotina deles. Sabe por quê? Porque eles estão com medo de ser demitido. E por que que estão com medo de ser demitido? Porque não desenvolveram habilidades empreendedoras, não tem múltiplas fontes de renda, não tem reservas. Então, gente, ele está lá, tem que tocar a rotina dele. E outra coisa que é importante que eu tenho aprendido, a adaptação ou desintoxicação desse mundo corporativo, do emprego fixo, né, da rotina, ela é demorada, gente. Você não vai virar a chave. Então, eu não sei há quanto tempo aí você está no marketing de relacionamento, há quanto tempo você está empreendendo, há quanto tempo você saiu do mundo corporativo ou está fazendo isso em paralelo, mas essa desintoxicação ela é demorada. A autoconfiança nas suas habilidades, nas suas potencialidades, no mercado que você está, ela cresce com o tempo. Ela não vai, você sai de um lugar e vai para outro, porque você talvez tenha que reaprender muitas coisas e o aprendizado ele é demorado, Você não chegou aonde chegou de um ano para o outro. Deixa eu te falar, levou tempo. Um curso universitário é 4 anos, gente. Então tem que tomar ciência disso. Períodos de oscilação acontecerão. O que é isso, períodos de oscilação, Luiz? Oscilação econômica, oscilação de humor, oscilação de otimismo. Você vai passar por momentos de bastante euforia, de bastante entusiasmo, assim como também vai passar por momentos de muita reflexão, de muita dúvida, né? A questão é siga em frente. O caminho se encontra caminhando, né? Então, como uma aula introdutória, gente, eu quis deixar aqui para você quem sou eu aqui com mais detalhe. Por que que eu estou aqui? Veja, eu saí lá de uma família muito simples, trabalhei bastante, conheci o mundo das grandes empresas, estou aqui no marketing de relacionamento por opção. E por que por opção? Porque eu entendo que é extremamente rentável, o retorno de capital empregado é fantástico, a possibilidade de você desenvolver habilidades empreendedoras é surreal e o risco é baixíssimo, gente. É zero. Eu digo que o risco é zero, porque de verdade, quando você vem para uma empresa séria, você está comprando produtos e dessa compra pode virar um grande negócio, um grande negócio. Tá? Então, assim, essa é a nossa aula introdutória aí para você poder me conhecer um pouco melhor e um pouco mais. E eu quero deixar aqui, finalizar esse nosso primeiro encontro, né? Essa frase, né? As pessoas têm apenas uma leve ideia das possibilidades que dormem dentro delas e que apenas esperam para ser despertadas. Então, gente, acredite nisso, você que está aqui comigo, está participando dessa aula introdutória. Você só tem uma leve ideia das possibilidades que dormem aí dentro de você, tá? E tá aí só esperando para ser despertada. E eu espero aqui que a nossa convivência em finanças e aquilo que eu vou compartilhar nas próximas aulas seja um despertar para você. Te espero no próxima aula, tá bom? Acabou, abre a porta.